crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos revisar um pouco o capítulo 4 de Geografia, que vai falar sobre os primeiros mapas e a cartografia, que vocês me comentaram que tiveram um pouquinho de dificuldade. Então lá, os primeiros mapas são representações da superfície terrestre em um plano, criado para determinar a localização nos diversos lugares. Os primeiros mapas não foram desenhados em papéis, eles eram desenhados nas paredes ou desenhados também em chãos de palácios, para mapear toda a região de um reino ou também rotas para se chegar a determinado local. O grego Eratóstenes foi um dos primeiros a comprovar a curvatura da Terra, quando ainda estava uma dúvida se a Terra era esférica ou não. E para estudar o planeta Terra foi criadas as linhas imaginárias, que cortam a superfície da Terra do globo terrestre. E aí vem as chamadas coordenadas geográficas, que nós vamos ver já já. Ptolomeu, que foi um grande pensador, criou mapas que possuíam linhas imaginárias e a coleção de mapas conhecida como Atlas. Eu já expliquei com vocês que Atlas é um deus grego que foi condenado por trair os deuses do Olimpo a segurar o mundo nas costas. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar na internet a foto do deus Atlas. Ele segura o mundo nas costas. Então, ao longo do tempo, os mapas foram se aprimorando e foram representando cada vez mais reinos, rotas e lugares, para que assim também outras pessoas pudessem chegar a determinados lugares e determinadas regiões. O período das grandes navegações ajudou muito no desenvolvimento da cartografia, da criação de mapas e rotas. Eram utilizadas na orientação das rotas dos navegantes, principalmente na época desse período das grandes navegações, que era encontrar uma rota comercial com as Índias. A Espanha e Portugal foram os pioneiros nesse momento. E foi nessa parte da história, ali entre o século XV e o século XVI, que chegaram às Américas, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Na América do Norte, pelos espanhóis, e aqui na América do Sul, os portugueses. Nos mapas, nos globos, nós temos as linhas imaginárias. Nós temos algumas. Uma delas são os paralelos, que são eixos que circundam imaginariamente o planeta no sentido horizontal. A partir deles são medidas em graus as latitudes que variam de menos 90 graus a 0,90 graus, de menos 90 graus a 0 grau para o sul, até a linha do Equador, e de 0 grau positivo a 90 graus positivo para o norte, a partir da linha do Equador. Existem alguns paralelos especiais, como é o caso da linha do Equador, o mais famoso. Essa linha imaginária possui o mérito de possuir uma igual distância em relação aos dois polos do planeta, como se ela cortasse o planeta Terra ao meio. E é daí que os paralelos são medidos, tanto do Equador para o sul, quanto do Equador para o norte. Desse modo, tudo que está em cima dela, da linha do Equador, representa o hemisfério norte, também chamado de boreal ou setentrional. E tudo que está abaixo representa o hemisfério sul, também chamado de austral ou meridional. O Equador também é importante por ser a zona da Terra que mais recebe os raios solares, no sentido perpendicular, quando elas são mais fortes. E aí nós temos uma zona mais quente, e o Brasil está próximo à linha do Equador, por isso nós somos um país tropical e um país bem quente, um país de um clima quente e úmido também. Existem outros importantes paralelos, os trópicos. O Trópico de Câncer, localizado ao norte, na latitude de 23 graus e 27 minutos, e a linha que indica o limite máximo em que os raios solares incidem verticalmente sobre a Terra durante os solstícios, tanto solstício de inverno quanto solstício de verão. O Trópico de Capricórnio, por sua vez, possui a mesma função em relação ao hemisfério sul, com latitude de menos 23 graus e 27 minutos em relação à linha do Equador, e também ao limite dos raios solares. Além desses exemplos, também merecem destaque os círculos polares. Ao norte, o polar ártico, com a latitude de 63 graus e 33 minutos, assinala o limite da zona de iluminação solar sobre as regiões polares durante os solstícios. O mesmo acontece com o círculo polar antártico em relação ao sul, apresentando dessa forma uma latitude inversa de menos 63 graus e 33 minutos, 63 graus negativos e 33 minutos. Então, gente, por que foi criada essas linhas?
imaginárias para estudar o planeta e a iluminação dos raios solares na Terra, a incidência dos raios solares, justamente porque o planeta é esférico e ele tem dois movimentos, né? A rotação, que ele roda ao redor do seu próprio eixo, e o translação, que ele vai rodar ao entorno do Sol, que dura 365 dias. Enquanto a Terra está girando ao redor do Sol, ela também gira ao redor de si mesma. Então os raios solares eles vão pegando de forma que acontece um movimento de rotação. Por isso que há essa construção, que há as funções das linhas para estudar e para analisar a incidência dos raios solares, como chegam os raios solares a determinadas regiões do planeta Terra. Nós vimos agora os meridianos. Os meridianos representam as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o globo terrestre. Nesse sentido, ao contrário do que acontece com a linha do Equador, não existe uma zona de iluminação mais acentuada, não havendo, portanto, um centro da Terra. Eles são utilizados para medir as longitudes, que variam de 180 graus negativo a 0 grau positivo a oeste e de 0 grau positivo a 180 graus positivos a leste. Que aí nós vamos ver a divisão também do Ocidente e do Oriente. Né? No final do século XIX, por conversão, foi criado o meridiano de Greenwich, com longitude de 0. Esse meridiano divide a Terra no sentido vertical, originando dessa forma o hemisfério leste ou oriental, com longitudes positivas, e o hemisfério oeste ocidental, com longitudes negativas. Nós, brasileiros, estamos no Ocidente. E a partir também do meridiano de Greenwich que foi criado os fusos horários. Como os estudos mostram que a Terra é esférica, eles fizeram o estudo da circunferência da Terra. E a circunferência perfeita tem 360 graus, né? a sua volta completa. E para estudar bem essa volta completa e como os raios solares incidem sobre a Terra, onde é dia e a noite, eles fizeram a conversão desses 360 graus em 24 fusos horários. De um fuso horário para o outro, a distância é de 15 graus. Então, 24 vezes 15 vai dar 360 graus, que é o tempo que a medida da Terra, da circunferência da Terra. E 24, também os 24, lembra que em 24 horas a Terra faz o seu processo de rotação. Né? Já o processo de translação é feito em 365 dias e 6 horas. O meridiano de Greenwich corta a cidade de Londres ao meio, representando de certa forma a visão de mundo na época de seu estabelecimento. Nitidamente eurocêntrica, ou seja, uma Europa colocada no cerne principal do mundo. Acrescenta-se a isso a função dos meridianos em relação aos fusos horários, igualmente contados a partir de Greenwich, assim dividido em 24 eixos, como eu já falei, 12 a leste e 12 a oeste, em que cada um representa a alteração de uma hora em relação ao meridiano mencionado, com horários somados quando se desloca para o leste e diminuído quando se desloca para o oeste. Então, a hora principal do mundo está lá em Greenwich, que é o meridiano de número 0. E a partir dali que é feita a conversão das horas e que há toda essa variação de horas no mundo. Como, por exemplo, no Brasil, nós temos 4 variações de horas. E no capítulo 5, como já foi estudado, vocês não tiveram tanta dificuldade, mas vocês vão fazer uma leitura bem bacana para assim melhorar mais a nossa aprendizagem. E vão reassistir os vídeos que eu mandei no YouTube. Espero ter tirado um pouquinho das dúvidas. Qualquer pergunta me procure, gente. Tchau, tchau.